Então, em nome de Jesus, damos início a esse tema, que é sobre o valor da hospitalidade. Um tema maravilhoso, que a Bíblia toda testifica em favor deste hábito, desse costume, que é o costume dos santos. Romanos 12, versos 11 a 13 é o primeiro texto a lermos. Então, são vários os exemplos bíblicos nesse sentido. Não vamos ler, não vamos esgotar aqui o assunto, com certeza. Teríamos, por exemplo, a história da própria viúva de Sarepta com Elias e como que ela agiu diante da dificuldade e mesmo assim recebeu muito bem o profeta do Senhor. E aqui em Romanos 12, nos versos 11 a 13, nos declara o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então aqui Paulo passa a várias aplicações práticas do que deve ser feito, o que testifica do nosso amor para com o próximo e para com Deus. E aqui ele vem dando exemplos disso. E entre os pontos colocados, existe, por exemplo, o trabalho de ajudar os necessitados, de então aqueles que são atribulados, perseverarmos na oração, termos alegria de fato, devemos ter, porque temos uma bendita esperança, devemos ser diligentes também no trabalho, em tudo que formos fazer, E aqui nós vemos, por fim, falando, seguir a hospitalidade. De fato, algo que o Novo Testamento vem para testificar daquilo que já está muito bem exemplificado no Antigo Testamento. Vamos a mais um texto, agora em 1 Pedro, capítulo 4, os versos 9 a 10. Agora o apóstolo Pedro, então, na sua primeira carta, no capítulo 4, os versos 9 e 10, também ele admoesta no mesmo sentido. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, devemos ser hospitaleiros uns com os outros, De fato, muitas vezes vamos receber hospitalidade de alguém e devemos estar prontos também para o mesmo fazermos para com o nosso próximo. E aqui então fala de que maneira deve ser feito isso, Sem murmurações de ter que fazer isto. E agora vamos em Hebreus, capítulo 13, os versos 1 e 2, quase no final da carta aos Hebreus. Capítulo 3, versos 1 e 2, um texto muito conhecido, Maravilhoso. Diz assim: permaneça o amor fraternal, o amor de irmãos, E o verso 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, na realidade, a hospitalidade deve ser vista como um privilégio cristão, a ponto de alguns terem tido a honra de receber no próprio lar anjos. E agora, indo para o espírito de profecia, nós vamos ver a história, uma das mais que exemplificam esse assunto, que é a de Abraão, Então aqui Ellen White
no Testemunhos para a Igreja, volume 6, nas páginas 341 em diante, veremos trechos aqui até a 344, temos aqui alguns relatos maravilhosos, orientações práticas também para cada um de nós. Então, Ellen White abre o assunto dizendo: a Bíblia põe muita ênfase na prática da hospitalidade. Não somente a recomenda como um dever, mas apresenta muitos belos quadros do exercício dessa graça e das bênçãos que ela produz. Entre eles, destaca-se o exemplo de Abraão. Vemos o patriarca nos registros do Gênesis, logo após o meio-dia, descansando à porta de sua tenda, à sombra dos carvalhais de Mamre. Passam perto 3 viajantes. Não fazem solicitação de hospitalidade, de nenhum favor, mas Abraão não lhes permite continuar o caminho sem se refrigerarem. Então, aquele sol do meio-dia, o próprio Abraão descansando, esperando o entardecer mais para voltar aos trabalhos, Possivelmente já tinha almoçado e tudo mais, estava lá descansando e ele vê aqueles 3 viajantes passando pelo caminho. E ele decide então agir. É um homem idoso, revestido de dignidade e riqueza, pessoa altamente honrada e habituada a mandar. Todavia, ao ver esses estranhos, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Então ele podia, de repente, mandar um servo, alguém fazer isso, mas não. Ele mesmo tomou a iniciativa e correu ao encontro daqueles homens. Dirigindo-se ao principal, disse: meu senhor, se agora tem achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis 18, 2 e 3. Trouxe com as próprias mãos água para que eles lavassem os pés. Ele próprio escolheu-lhes o alimento. Enquanto descansavam à sombra fresca, Sara, sua esposa, preparou-se para hospedá-los, e Abraão ficou respeitosamente ao lado deles enquanto lhe recebiam a hospitalidade. Mostrou-lhes essa bondade como a simples viajantes, estrangeiros em trânsito, os quais talvez nunca mais cruzassem o seu caminho. Finda a hospitaleira refeição, porém os hóspedes se revelaram. Ele servira não apenas a anjos celestiais, mas ao glorioso comandante deles, a seu Criador, Redentor e Rei. Foram expostos a Abraão os conselhos do céu e ele foi chamado o amigo de Deus. Que maravilhoso, que privilégio deste grande homem, o patriarca da fé, de modo que não só anjos, como Paulo falou aqui em Hebreus, mas a ponto de receber o próprio Cristo em seu lar. E aí nós encontramos nessa história algo maravilhoso de nós refletirmos. O que estava acontecendo? Para onde estava indo Cristo e aqueles 2 anjos? Para Sodoma, para dar o juízo divino e ver se Ló então tomava uma postura. Mas uma vez que é revelado então quem eram diante de Abraão, Abraão começa a fazer o que ainda? Que ousadia santa da parte dele, Ele começa a negociar com Deus e pedindo para que poupasse então a cidade de Sodoma por amor a Ló. Então é maravilhoso quando nós encontramos esta história, E aqui, na continuação, Ellen White fala: mostrando hospitalidade aos filhos de Deus, nós também podemos receber os seus anjos em nossa morada. Mesmo nos dias atuais, anjos em forma humana entram no lar dos homens e são aí hospedados por eles. E os cristãos que vivem à luz do rosto de Deus estão sempre acompanhados por anjos invisíveis. E esses seres santos deixam após si uma bênção em nosso lar.
Que privilégio! Deixe uma bênção naquele lar. A questão da hospitalidade é algo que poderíamos dizer que, diante da modernidade, está assim fora de moda. Eu lembro uma experiência, no caso também de uma família, da qual a mulher era estéril, né? Que fez o que para o profeta do Senhor Eliseu? Um quartinho para ele, porque ele sempre, no trajeto que ele fazia, ele passava por lá. E era um lugar que ele podia descansar para depois dar continuidade à sua jornada. E ele disse, não, vamos ajeitar um lugar melhor aqui para ele ficar à vontade, se sentir aconchegado. Então, quantos que têm essa preocupação nos dias de hoje de ter já planejado algo em relação a ter um colchão extra, uma cama, algo para hospedar alguém que vier à sua casa? Infelizmente, ainda mais num contexto de grandes cidades, o que acontece? Muitas vezes nem espaço tem, muitas vezes direito para receber alguém. São cada vez casas menores, apartamentos menores, e isso não favorece, claro, a hospitalidade, fica complicado mesmo. Então, Deus tem todo um propósito distinto, né, para o povo de Deus. Se o povo de Deus se direciona para outros alvos, aí sim nós vemos que há justamente mais possibilidade para isso, né? E nós encontramos então aqui este valor da hospitalidade, onde Ellen White agora vai passar a trazer alguns conceitos práticos. Ela diz aqui, essas admoestações têm sido estranhamente negligenciadas, mesmo entre os que professam ser cristãos. A verdadeira hospitalidade é pouco exercida. Entre nosso próprio povo, a oportunidade de ser hospitaleiro não é considerada como deve ser, como um privilégio e uma bênção. Há positivamente muito pouca sociabilidade, muito pouca disposição de dar lugar para mais 2 ou 3 à nossa mesa de família, sem embaraço ou ostentação. Alguns alegam ser demasiado incômodo. Não será, se for dito, não fizemos nenhum preparativo especial, mas seja bem-vindo para participar do que temos. Para o hóspede inesperado, um bom acolhimento é muito mais apreciado que a mais elaborada refeição. É negar a Cristo, fazer para as visitas preparativos que exigem tempo que de direito pertence ao Senhor. Nisso cometemos roubo para com Deus e prejudicamos igualmente a outros. Com preparar uma elaborada hospedagem, muitos privam a própria família da necessária atenção, e seu exemplo leva outros a imitá-los. Fadigas e preocupações desnecessárias são criadas pelo desejo de fazer alarde ao hospedar visitas. A dona de casa trabalha excessivamente a fim de preparar grande variedade para a mesa. Por causa dos muitos pratos preparados, os hóspedes comem demais, resultando em doença e sofrimento, provenientes do demasiado trabalho de um lado e do comer excessivamente do outro. Esses elaborados banquetes são um fardo e um dano. Então aqui Ellen White ainda se preocupa com ambos os extremos. Alguns então não estão dispostos a receber ninguém, não tem nenhum tipo de preparativo, não estão prontos para receber 2 ou 3 a mais na mesa, acham tudo muito incômodo, né, da parte deles de receber essas pessoas. Por outro lado, existem outros que exageram e querem montar toda uma recepção extravagante demais, que não havia necessidade de tudo isso. Mesmo pode ocorrer que teremos que receber pessoas inesperadas, não esperávamos a visita destes, e de repente não vai ter nenhum alimento especial para essas pessoas. No entanto, como que eles devem se
se colocar aqui, diz: não fizemos nenhum preparativo especial, mas seja bem-vindo para participar do que temos. E a pessoa vai se sentir muito bem recebida de compartilhar daquilo que é o normal de todo dia daqueles que tomam parte no lar. Aqui diz que não deve haver esses exageros de fadigas, de preocupações desnecessárias. E aqui, então, por fim, nós vemos, na continuação, Ellen White declarar que Deus se desagrada com o interesse egoísta tantas vezes manifestado pelo sentimento de eu e minha família. Toda família que manifesta esse espírito necessita converter-se aos princípios manifestados na vida de Cristo. Os que se fecham em si mesmos, que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem, perdem muitas bênçãos. Então aqui o que a irmã White tinha falado antes? Há muito pouco que sociabilidade. Então deve estar pronto para interagir, seja com os irmãos de fé, devemos estar abertos, e mesmo pessoas de fora, interagirmos, termos essa expansão de ter essa habilidade, né, de conversar com as pessoas, de recebê-las. E aí nós encontramos nessa declaração de muitos, né, eu e minha família. Então, como que as crianças, o que as crianças vão aprender dessa atitude por parte dos pais, né? Vão se desenvolver mais ainda o egocentrismo. Eles são o centro do mundo e ninguém mais entra também nesse centro. Então deve haver toda essa preocupação por parte das famílias. Aqui ainda é dito: os que viajam de um lugar para outro, como evangelistas ou missionários em qualquer ramo, devem receber hospedagem dos membros das igrejas entre as quais trabalhem. Irmãos e irmãs, proporcionem um lar a esses obreiros, mesmo que seja com sacrifício pessoal. Cristo mantém um relatório de toda a despesa efetuada para dar hospedagem por amor a Ele. O Senhor supre tudo quanto é necessário para essa obra. Aqueles que, por amor a Cristo, hospedam seus irmãos, fazendo o possível para tornar a visita proveitosa, tanto aos hóspedes como a si mesmos, são registrados no céu como dignos de bênçãos especiais. Então aqui é colocado um dever sobre os membros das igrejas nos variados campos, né? Nós encontramos aqui que quando há o obreiro, o evangelista, o pastor, se ele ter uma guarida, ele não precisar ir a um hotel para passar aqueles dias com os irmãos, mas ser recebido no lar de algum dos irmãos. Aqui fala que deve ter essa preocupação, e tudo isso ainda deve ser visto como um privilégio. E aqueles que exercerem a prática da hospitalidade receberão bênçãos especiais de Deus. Antes de concluir, eu não poderia deixar de ressaltar a própria história do movimento. Eu creio que podemos aqui fazer justiça a todos os irmãos desde o início do movimento de 1976, todos aqueles irmãos e irmãs que sempre foi muito conhecida a hospitalidade. Aonde fosse, era reconhecido esse atributo. E aí cabe a nós, uma nova geração despontando já deste movimento. Será que faremos a altura ou não? Ou se perderá esse, que é um costume que nós vemos em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, sempre acompanhou os fiéis. Será que vamos achar que é algo fora de moda? Então devemos ter essa preocupação. E nada melhor que o nosso próprio exemplo para inspirar outros, né? Estimular outros também nesta prática. Então Deus seja louvado por isso e possamos então cada dia mais aprender nesse processo de santificação o que mais
é requerido de cada um de nós. E nos maravilharemos em quanta coisa que abrange a carreira cristã. E tudo que Deus pede é para o nosso próprio bem, é para o nosso amor. Nós vemos diante de adversidades que a igreja cristã passava, né? Das perseguições que os primeiros cristãos passaram, sempre houve, então também, muitas vezes não havia condição de cultos públicos, mas sempre tinha a igreja no lar de fulano, a igreja no lar de tal irmão. Sempre houve, então, esse juntar dos irmãos para a comunhão. Isso não pode ser perdido em nenhum momento. Deus seja louvado, então, e que a cada dia possamos avançar nas bênçãos que Deus quer para nós. Amém.